Professor Dr. Benjamin Cardoso da Silva Neto. Aproveitem, tá bom? Então, bom dia, professor Leandro, muito obrigado por esse convite, tá? E assim, eu estou rindo aqui porque eu não sei que tanto adjetivo é esse que você colocou, porque isso aí não existe, né, esse monte de adjetivo. Mas eu espero, nessa fala, nessa conversa, espero contribuir com alguma informação para os alunos. Um bom dia para todos vocês, para a professora Fabrícia, que eu já ouvi falar muitas vezes aqui em Mangabeiras e fora de Mangabeiras. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês. E o que eu vou falar aqui, eu acho que... agora eu fiquei com medo. Quero saber... não, são coisas boas, só coisas boas. Depende de quem. E aí, a ideia aqui dessa conversa, quando o professor Leandro conversou comigo, é de falar algo sobre a pesquisa em educação matemática. Eu vi que vocês estão bem adiantados, né? Vocês já estão todos, parece, ao que eu entendi, já estão com orientadores, eu entendi isso, e tem alguém que já vai, pessoas que já vão defender agora, alguns vão defender em agosto, isso é muito bacana. A gente sabe que isso é a finalização de um ciclo bem complicado de nossas vidas, né? Mas está, ao mesmo tempo, prazeroso, gratificante quando a gente conclui. Então, posso colocar para apresentar, professor? Pode ser, professor, pode ser. Tá? Eu vou só desligar a câmera e o áudio, mas à medida que você for me chamando, eu ligo e ativo, mas... Só uma informação, é que a internet aqui em casa, ela está com um pequeno problema. Às vezes cai do computador, mas aí eu logo entro de volta. Se cair eu não perceber, que eu não vou ficar vendo você só manda uma mensagem, alguma coisa assim, que eu vejo que a do celular continua. Tá? Senão eu fico falando aqui sozinho. Eu lhe chamo lá no WhatsApp, se acontecer qualquer probleminha, eu lhe aviso, tá bom? Beleza. Vocês veem? Sim, professor, tudo ok. Tá certo. Eu não vou ver vocês agora, mas isso aqui não vou ver a tela por agora, estou vendo somente do slide, mas como eu falei no início, professor Leandro, eu agradeço imensamente ao convite. Essa conversa aqui inclusive, deixa eu perguntar, eu tenho algum tempo específico, até um determinado horário? Fique à vontade, professor, tá bom? Tá certo. Assim, a previsão, só para dar uma previsão, era de 1 hora, tá? 60 minutos, mas fique à vontade para alongar ou para encurtar o tempo, à medida que você sentir o andamento da palestra, tá? Beleza, então. Muito obrigado. Então, quando o professor Leandro conversou, aí a gente já pensou em alguma temática, já que era a turma de trabalho de conclusão de curso, e aí eu percebi hoje que vocês podem fazer um relatório, artigo ou monografia, eu entendi dessa forma, e isso é muito interessante também, porque o que eu vou falar aqui, vocês já devem ter ouvido falar, com certeza vocês já ouviram falar no decorrer do curso de vocês, que são sobre metodologias de pesquisa. Metodologia de pesquisa. Sim, desculpa lhe interromper, tá? Rapidinho. Os meninos, eles vão produzir artigo. Eu cheguei a citar a resolução, tá? Aquelas são modalidades, mas no nosso caso específico, os meninos eles vão produzir artigo, tá? Beleza. Melhor ainda. Desculpe interromper, só mesmo para... À vontade, pode interromper e falar a hora que você quiser falar, pode falar. Não, pode ficar tranquilo, é só essa observação para eu poder até direcionar melhor, né? Desculpe, obrigado. Então, gente, essa conversa seria falar exatamente daquilo que vocês já ouviram falar dentro do curso de vocês, especificamente na disciplina que vocês tiveram, que foi de metodologia da pesquisa, eu acho que devem chamar assim na grade curricular de vocês, e o direcionamento seria dessas pesquisas que vocês estudaram, mais especificamente pesquisas qualitativas, e um direcionamento para a sala de aula. Mas para falar disso, eu faço tem um teor teórico aqui, que a gente tenta entender o que é essa pesquisa, o que é pesquisa em educação matemática e como que ela chega até a sala de aula. E no final, eu estabeleço alguns exemplos
se der tempo a gente chegar até lá, eu estabeleço alguns exemplos que podem nortear vocês. Eu sei que vocês estão com os trabalhos todos em andamento, todo mundo já tem seu problema, seus objetivos, suas temáticas, e isso é muito valioso. Então, a ideia é tentar contribuir em algum sentido para a escrita mesmo de vocês, né? E me colocar à disposição para quaisquer contribuições ao final da palestra, se vocês quiserem perguntar. Se tiver perguntas é legal, se não tiver perguntas também é legal, todo mundo fica à vontade com isso. Então, como o professor Leandro falou, eu sou Benjamin Cardoso, sou professor no campus de São Raimundo das Mangabeiras. Eu tenho um interesse em algumas temáticas de trabalho, de estudar em educação matemática, e voltando especificamente para o ensino da disciplina de matemática, que é a história da matemática, só que tem um modelo teórico, uma teorização, na verdade, que me chama muita atenção, que eu tento conseguir trabalhar dentro da sala de aula, que é o modelo dos campos semânticos, a fala de produção de significados. Então, em algum momento, eu vou estar pincelando isso, porque é interessante fazer esses paralelos sobre o que vem a ser conhecimento e qual é o percurso do conhecimento. Então, para iniciar a conversa, eu trago alguns questionamentos, né? A gente não vai responder todos eles, mas a ideia é que a gente pense sobre eles, né? Que a gente fala de pesquisar em educação matemática, pesquisar em curso de licenciatura em matemática. Gente, eu falo bem rápido, tá? Se vocês não entenderem, vocês podem falar aí para eu diminuir. Então, aí a gente tem que pensar se a gente está estudando pesquisa em educação matemática, a gente tem que pensar o que é pesquisa. Se a gente, por exemplo, levando lá para a área da matemática, quando o aluno tenta entender, ou nós mesmos tentamos entender o teorema de Pitágoras, por exemplo, a gente só consegue entender aquele teorema de Pitágoras em sua integralmente se a gente consegue reconhecer um triângulo retângulo. E mais, para reconhecer um triângulo retângulo, a gente sabe que existe uma espécie angular de 90 graus ali dentro. Então, para trabalhar o teorema de Pitágoras, eu preciso de conhecer outras coisas anteriores àquele teorema de Pitágoras, que é um formato geométrico, uma figura geométrica. Na pesquisa em educação matemática, é interessante também se saber, além de saber o que é pesquisa em educação matemática, saber o que é pesquisa. O que é pesquisar? O que vem ser a educação? O que vem ser a matemática? São pontos que a gente pode pensar, e a pesquisa, na verdade, é uma sistematização de informações que vão aperfeiçoar, vão contribuir, vão refutar, e partem de conceitos e conhecimentos que já são pré-existentes. Algo já existe para você começar a perguntar, um objeto existe para você indagar aquele objeto. Eu vou falar no sentido mais filosófico inicialmente, mas depois eu começo a chegar dentro da matemática mesmo, que é a nossa área de interesse, nossa região de inquérito. E quando a gente vem para o que é pesquisar, pesquisar é o próprio ato da pesquisa. É aquela ação que você vai desenvolver, aquelas adoções metodológicas que você desenvolve para você chegar até as suas considerações finais, suas conclusões, seus resultados, e tecer comentários para que aquela pesquisa, aquele relatório, aquele artigo, ele sirva de subsídio para outros pesquisadores, porque ele vai ser um novo objeto de novos questionamentos. E essa questão de ter novos questionamentos, elaborar novas perguntas, ela acontece o tempo inteiro, e é interessante se pensar assim, porque com perguntas, a gente consegue ter cada vez mais elementos para ter o que se falar sobre eles. Também um questionamento interessante é o que vem a ser educação. Educação, ela não é só o fato de o professor estar dentro da sala de aula, à frente dos alunos, e os alunos lá dentro sentadinhos na sala de aula, e aquele movimento da prática pedagógica acontecer. A educação não se resume só assim. A educação, ela é todo um contexto, tem um contexto histórico, filosófico, epistemológico, que o constitui, e desde até os sistemas educacionais, que vêm de cima para baixo, todos os sistemas educacionais, a organização escolar, tudo isso constitui parte da educação. Sem contar os outras perspectivas teóricas que também existem e trabalham sobre educação. No caso, pessoal, eu não estou com a apresentação ligada, professor? É só o F5 para ampliar a apresentação. Já está? Eu tinha apertado já. Então, ainda não está só como aparecendo o PowerPoint sem ampliar a apresentação. Pode ser Vou fazer de novo.
Deu certo? Pode ser a janela, que só tá a janela mesmo do PowerPoint, mas não tá tipo a apresentação em tela cheia. Eu estou colocando aqui a apresentação em tela cheia. Pode ser a janela, mas tá dando para entender, pessoal. Só mesmo essa. Tá dando para ver? Então eu vou... Aperte o F5. Pois é, eu apertei já F5, já apertei o símbolozinho, já tá. Para mim tá aparecendo a tela inteira aqui. Dá um Alt Tab, pode ser isso, para mudar a janela. Alt Tab? Isso não, é porque na hora dele compartilhar a tela, ele deve ter colocado alguma coisa estranha. Ou pode ter colocado em janela e você tá abrindo outra janela. Ah, é verdade, é verdade. Veja bem ali que isso é isso. Tá, deixa eu parar a apresentação. Começar ali. Mas o senhor também pode ver as contas. Eu vou lá, eu tinha colocado uma janela, pode ficar assim ou eu prefiro em tela inteira? Tela inteira? Coloque tela inteira mesmo, Tela porque já que o inteira? senhor não tá vendo. É. Mudou algo? Perfeito, professor. Perfeito. Deu certo. Beleza, então. E aí a gente vem... Tá dando certo, né, para vocês olharem? Certinho, certo? Sim. Beleza. Que bom. Então, pessoal, depois desse questionamento do que é educação, a gente vê o que é matemática. E aí cada um de nós tem a sua concepção, existe a concepção historicamente constituída e existem também as outras matemáticas que são desenvolvidas. Essa matemática que virou uma ciência desde o século V, século VI, ela foi vista como ciência, antes era técnica, mas que outras áreas, como a engenharia e a arquitetura, a utilizam e não a veem como ciências, eles utilizam propriedades das técnicas da matemática, e que para solucionar esses problemas a gente vem entender como que é essa situação desse conhecimento matemático, desse teor matemático, dos conceitos matemáticos puros, eles se aliam à educação, no sentido de formar, hoje a gente fala sempre, de formar cidadãos críticos, mas com esses conhecimentos, tanto de conhecimento de geografia, de língua portuguesa, de história, de matemática, de biologia, e tudo isso vem gerar a essa formação que é a educação matemática. Mais à frente eu falo que são duas áreas de pesquisas diferentes, duas áreas de concentrações diferentes, educação e matemática, elas se juntam, como alguns autores, como Berger e Luckmann colocam, quando não se tem mais informações suficientes dentro de uma determinada área, começa a se buscar informações dentro de outra área. E assim também acontece nos grupos sociais. Um indivíduo sai de um grupo em busca de informações em outro grupo, para que possa resolver seus problemas. Da mesma forma acontece na Constituição da Educação Matemática, historicamente constituída assim. E aí, nós, professores de matemática, a gente é resultado da formação, da fusão dessas duas áreas, que é a educação e da matemática. A educação no sentido de trazer toda uma linguagem da psicologia, da própria linguagem, da antropologia, sociologia, da tecnologia, e outras áreas de conhecimento que também fazem parte e integram os conhecimentos derivados da educação, da própria área de concentração que é a educação, e a matemática com a geometria, trigonometria, aritmética, estatística, álgebra financeira, todos os quesitos que dizem respeito ao desenvolvimento puro desta área de matemática. Essa soma, essa junção dessas duas áreas de conhecimento resulta em nós. Eu sempre falo isso, que nós somos produtos, nós professores de matemática, alguns alunos podem já ter outra graduação ou pós-graduação, e nós, nessa formação de licenciatura em matemática, nós somos resultados da fusão dessas duas áreas, que é a educação e matemática. Nós somos professores de matemática, somos um produto derivado disso. Assim como todos nós somos produtos culturais da junção do nosso pai e da nossa mãe, dos nossos grupos sociais aos quais participamos, temos influências e interferências dessas relações pelas quais a gente vive. Da mesma forma, acontece na ciência. As ciências, elas se juntam, dando características aos indivíduos que vão estudar. E a ciência, ela se desenvolve a partir desses estudos, a partir dos questionamentos, das problematizações que surgem em cada linha, em cada área. Nós, professores de matemática, e nessa conversa eu tento falar sobre isso, que nós, enquanto professores, educadores em matemática, a gente está à frente de alunos, e a nossa ideia seria pesquisar e ensinar
em uma linha paralela aí, sobre aspectos da matemática, conhecimentos matemáticos para aqueles alunos. Ou seja, encontrar estratégias didáticas, encontrar teorias de ensino, teorias de aprendizagem que fortaleçam a apropriação do conhecimento por parte dos alunos e também por parte dos professores. E aí eu trago uma informação, um quadro que vocês já devem ter recebido várias vezes no próprio WhatsApp, como que a gente trabalha no sentido da pesquisa. E aí, quando eu falei que existe uma linha, duas linhas aí, duas retas paralelas, uma com relação ao ensino e uma com relação à pesquisa, que elas necessitam estar bem próximas. É aquela questão da pesquisa dentro da sua própria sala de aula. Essas duas retas, elas não são ainda coincidentes, ainda na nossa nação aqui brasileira, mas só que elas são paralelas, mas bem próximas, no sentido de que o que a gente faz dentro da sala de aula, dentro do ensino, a gente pode transformar isso em pesquisa. E o que a gente faz dentro de pesquisa, a gente pode transformar em ensino. Há alguns teóricos que falam que algumas estratégias didáticas, como o uso do GeoGebra, como o uso da modelagem matemática, foram primeiros sentidos na pesquisa, para depois fazerem parte da prática de sala de aula e chegar até as publicações. Assim acontece com vários outros fenômenos, por exemplo, a adoção de história em quadrinhos em sala de aula. Em algum momento existiu história em quadrinhos, em algum momento alguém pesquisou e viu a utilidade que existia para o ensino, aplicando, logicamente. E quando fazemos essas associações, em quaisquer pesquisas que a gente desenvolve, a gente vai atrás das informações, vai entrar atrás da coleta de informações, que não são ainda informações, eles são dados. Coletamos tudo isso de uma maneira bem aleatória, com os nossos instrumentos de pesquisa, e isso acontece não só na pesquisa científica, mas também em outros tipos de situações também. A gente busca essas informações que são dados anteriormente. Quando a gente passa a organizar elas, a criar estratégias, criar categorias, de unir esses dados, ela passa a ser informação. Você já deve ter visto quadros semelhantes dentro do WhatsApp. O WhatsApp tem virado uma ferramenta muito importante para nossas vidas atualmente. E aí, quando saímos dos dados, forma-se a informação, a gente tem uma possibilidade de conectar esses dados, de conectar aspectos informativos e suas características. É aí que se gera conhecimento. Por que eu trago isso? Porque da mesma forma acontece no nosso cérebro, da mesma forma acontece no cérebro do aluno. Os dados estão lá, são transmitidos, são elaboradas informações nas nossas redes neurais e assim também na sociedade, até que se gera um conhecimento novo. Esse conhecimento novo, onde é que vai estar presente? Nos resultados, nas conclusões das pesquisas que vocês realizarem. A partir daquelas pesquisas que vocês realizaram, das suas conclusões, outros pesquisadores que tiverem aquelas informações, e assim aconteceu conosco, para tentar pesquisar o que vocês estão pesquisando, surgem ideias. A ideia são sinapses criativas, sinapses sinalizadoras de novas perspectivas. E quando essas ideias são conectadas, geram um saber. Todos nós, seres humanos, temos nossos próprios saberes. Logicamente que cada um tem um seu saber próprio. Um engenheiro tem um saber próprio da engenharia, o matemático tem um saber próprio da matemática, o pedagogo tem um saber próprio da pedagogia. Porém, ele tem aqueles saberes porque ele consegue associar suas experiências de vida também. Porque nós somos integrantes de grupos sociais, assim como grupos sociais, um grupo indígena, um grupo quilombola, têm os seus próprios saberes também. E eles analisam e ordenam, sistematizam todo o conhecimento, todas as informações deles, fazendo essas ligações e unindo essas ideias. É o que acontece nas práticas culturais, práticas socioculturais, que existem há milênios de anos. Também, atualmente, na nossa sociedade, também a divisão que existe na nossa sociedade, porque, querendo ou não, nós somos ordenados matematicamente, nós somos divididos socialmente, matematicamente. Tem pessoas que estão em determinada classe, tem pessoas que se vestem de determinada maneira, tem pessoas que usam determinado perfume, tem pessoas que comem só vegetais, tem pessoas que comem carne e vegetais, tem pessoas que não comem carne, mas se alimentam apenas de frutas, por exemplo. E aí, essas
classificações é uma ordenação matemática. Assim como os nossos alunos são dispostos dentro da sala de aula, em fileiras, essa é uma ideia já bem antiga, é uma ordenação matemática também. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós pensamos matematicamente para organizar nosso conhecimento. E, falando disso, se a matemática serve para nos organizarmos, ela serve também para a gente compreender os outros fenômenos. Por isso, o interesse da pesquisa dentro da sala de aula. Trago uma breve trajetória da pesquisa em educação matemática, e aí a gente começa a partir de 1960, na década de 60. Saindo dessa ideia da coleta dos dados, da formação da informação, do conhecimento, das ideias e dos saberes, a gente tem que perceber que as pesquisas na nossa área, as pesquisas em educação matemática, em algum momento ela começou aqui no Brasil. Fora do Brasil foi bem antes de 1960. Aqui no Brasil, na nossa área, ela começa a partir do movimento da matemática moderna, onde haviam pesquisas mais quantitativas sobre sistemas educacionais, pesquisas psicológicas baseadas em teorias de Piaget, de Vygotsky, pesquisas econômicas, pesquisas políticas, como eu elenco aqui para vocês. A partir da década de 70, acontece a formação de professores, mestres e doutores, formação de professores com seus mestrados e doutorados fora do Brasil em educação matemática, ou em educação, mas que pesquisavam elementos da matemática, tanto no sentido da matemática do sistema organizacional, do curricular, como no sentido da prática de sala de aula. Esses professores que se formaram fora do Brasil, eles começam a vir, a partir de 1980, eles retornam para cá, começam a criar em universidades, em instituições, começam a criar programas de pós-graduação, e esses programas de pós-graduação movimentam esse repertório inteiro que a gente tem de possibilidades de pesquisa em educação matemática. Isso se expande para todas as regiões do país, inicia-se a Sociedade Brasileira de Educação Matemática com o Encontro Nacional de Educação Matemática, que alavancou pesquisas nessa área, e também a Sociedade Brasileira de Matemática, Sociedade de matemática aplicada, matemática computacional, todas elas começam a surgir depois de 1980, 1990 e também nos anos 2000, elas surgem todas elas com seus links e linhas de pesquisas próprias, o que alavanca cada vez mais as possibilidades. Por exemplo, a gamificação é atual, a gamificação no ensino de matemática é mais atual ainda, e são linhas de pesquisa que partiram da computação, da matemática computacional e chegaram até a nossa linha de pesquisa, que é a educação matemática, quando coloca-se os games dentro da sala de aula. A partir de 1990, surgem novos eventos em campos de interesse cada vez mais específicos, eventos em modelagem, eventos em etnomatemática, eventos em história da matemática, em tecnologia, eventos só sobre GeoGebra. Eles alavancam e acabam, esses professores que se formam, que apresentam esses trabalhos, são aqueles professores que estão dentro da licenciatura. E os alunos da licenciatura têm acesso a essas informações e começam também a pesquisar, mobilizar conhecimentos e conceitos sobre pesquisa em educação matemática. É importante pensar que, depois do ano 2000, como eu comentei, há um avanço tecnológico muito mais promissor, com a inserção das tecnologias, surge hoje, por exemplo, o WhatsApp, hoje surge o Google Meet, por causa da pandemia, são fenômenos que vão acontecendo e a gente vai se adaptando e gerando novas pesquisas. Inclusive, sobre a pandemia, para a gente perceber uma coisa, quando a pandemia começou, de fato, já em 2019, porém aqui no Brasil, em março começaram os primeiros lockdowns, em março ainda já tinha livros sobre o ensino de matemática na pandemia. Então, é muito rápido os questionamentos, é muito rápido a fabricação de conhecimento sobre isso. Ainda falando sobre a pesquisa em educação matemática, ainda no contexto geral, o autor Balachev, eu trago esses autores e, posteriormente, eu posso enviar todos esses trabalhos que eu utilizei para vocês, tá? O professor Leandro pode compartilhar. O Balachev, ele coloca que existem duas finalidades para a pesquisa em educação matemática. Inconscientemente, a gente até já sabe. Uma de natureza mais prática, mais profissional, ela é mais pragmática, no sentido prático mesmo, mais profissional, que visa a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem da matemática, porque com as nossas pesquisas, às vezes a gente quer solucionar o problema da aprendizagem, não é bem assim que acontece, mas ele favorece, ele influencia sim nesse processo. E de natureza científica, que visa produzir um conhecimento mais rigoroso sobre os fatores associados
ao ensino-aprendizagem de matemática, que é exatamente esses artigos que vocês irão trabalhar, e esses artigos que vão chegar em revistas, esses artigos que vão chegar em trabalhos de eventos, esses artigos que vão chegar em capítulos de livro. Que aí esse é o desejo dos professores que ensinam em licenciatura, né? Principalmente de quem orienta, de quem trabalha essas disciplinas, de metodologia, de trabalho de conclusão de curso. Então, partindo dessas ideias, tanto de natureza prática como da natureza científica, surgem perguntas de reflexão do próprio pesquisador sobre sua prática. Aí entra aquela questão de as retas paralelas de ensino e pesquisa. Elas são quase coincidentes, mas infelizmente ainda não são retas coincidentes, porque muitas vezes a gente ensina muitas coisas, mas a gente não transforma aquilo em pesquisa. Muitas vezes a gente pesquisa muita coisa e não transforma aquilo em ensino. E aí a gente acaba olhando para a nossa prática e em algumas vezes transformamos aquela prática em pesquisas. E também quando a gente observa a prática de outros professores, como eu falei, a gamificação. Eu não entendo nada sobre gamificação, porém, eu tenho interesse em estudar gamificação na minha sala de aula. Quando a gente olha para isso, a gente se alimenta de algum desejo de trabalhar dentro da sala de aula e transformar isso futuramente na pesquisa. E, por outro lado, vão surgindo pesquisas que são geradas de trabalhos anteriores. Como eu falei, existem trabalhos de 1993, por exemplo, que tratam sobre modelagem, tratam um tipo específico de modelagem matemática, que não são as 3 atuais aqui no Brasil, que elas podem ser mais interessantes. Então, trazer aquilo à tona pode refletir processos e pesquisas futuras também. Continuando, pessoal, eu trago um questionamento também para a gente pensar por que entender o ensino e a aprendizagem de matemática, ele é importante. Por que entender esse processo, a gente precisa... que é dentro do ensino e dentro da aprendizagem que o conhecimento é produzido. A gente tem conhecimento que é produzido dentro das faculdades, dentro das instituições de ensino superior, e conhecimento que é produzido dentro de cada escola, dentro das escolas de ensino infantil, ensino fundamental, ensino dos anos iniciais, ensino fundamental, menor e maior, ensino médio, ensino superior. Conhecimento é produzido lá dentro também. E os alunos, cada um pensa do seu jeito, o professor pensa do seu jeito, e a ideia é que haja uma conexão. Pensar nesse ensino e aprendizagem é pensar em matemática, em pesquisa, é pensar no estabelecimento. Leandro, caiu na internet? Ok, professor. Não, ok. Tá ótimo. Uhum. Então, pensar no ensino e aprendizagem como campo de pesquisa, ensino e aprendizagem de matemática, é porque dentro da sala de aula há um conhecimento muito específico, muito peculiar sobre a matemática. A sala de aula, como eu coloco agora, é um laboratório peculiar, é um laboratório totalmente subjetivo. Daí a necessidade de a gente trabalhar com pesquisas qualitativas, né? Ele é um ambiente virtual ou não virtual, é um ambiente com diversas pessoas pensando ao mesmo tempo de maneiras diferentes, né? Cada aluno pensando diferente do professor. O conhecimento, ele é criado, ele não é de estimação. Por que pensar entender ensino e aprendizagem matemática é importante? Porque o conhecimento que é criado a cada dia, como a gente sabe, sobre o que foi produzido, o efeito científico sobre as vacinas, por exemplo, vacina contra a Covid, não é um conhecimento para a gente ter amor apenas, é um conhecimento para a gente utilizar ele, para a gente se adequar a ele. A gente quer que chegue ao nosso braço, a gente acredita no efeito da validade daquilo. E não é um conhecimento de estimação, assim também acontece na matemática. A gente não está ensinando matemática na sala de aula, pesquisando matemática na sala de aula, no sentido de que o aluno, é tão lindo isso daqui. Não é. A ideia é que sirva para a vida dele. Essa é a grande ideia, né? Que está presente nos programas curriculares. E é interessante também perceber, como eu já comentei, que o percurso do conhecimento ele é individual. E aí eu trago um autor, que é o Rômulo Campos Lins e o Joaquim Gimenez, que eles trabalham com uma teoria que eu costumo pensar sobre ela, não pesquisar sobre ela, mas pensar sobre ela em minhas aulas, que ele representa um percurso do conhecimento, uma representação geométrica do percurso do conhecimento. Ele trabalha com o modelo dos campos semânticos. Eles colocavam que aluno e professor seguiam o mesmo caminho, e chegava em um determinado momento, isso no sentido matemático, tá? Chegava em um determinado momento, havia uma ruptura. O professor ia para um lado,
e aluno ia para o outro lado. Só que na mesma pesquisa deles, eles conseguem evidenciar o seguinte, que não é assim que acontece. Quando ele estava olhando por um lado desse plano, e quando ele virou um plano, ele viu que realmente existia um plano ali e duas retas paralelas. O professor estava em uma direção, o aluno estava em outra direção, e em determinado momento o professor ainda se quebrava no seu próprio conhecimento e o aluno também se quebrava no seu próprio conhecimento. A teoria do modelo dos campos semânticos, ela vai no sentido de compreender cognitivamente. Esse caminho é cognitivo. Aluno está cognitivamente em um ambiente, professor cognitivamente em outro ambiente. A ideia é que haja uma conexão em algum momento entre eles e o professor conheça o que o aluno pode dizer sobre um conceito matemático e o aluno conheça o que o professor pode dizer sobre um conceito matemático. E validarem juntos, conhecerem juntos. Eu trago isso porque é bem interessante fazer essa colocação, representação geométrica do percurso do conhecimento, trazido por esses autores. Falando dos caminhos da pesquisa, a gente percebe que são novas perguntas a questionamentos antigos. Por exemplo, eu já estou chegando onde a gente quer falar sobre matemática, tá, gente? Novas perguntas a questionamentos antigos, quando a gente... vocês devem ser bem jovens, inclusive o professor Leandro e a professora Fabrícia, devem ser jovens demais, não pegaram o tempo do retroprojetor. Existem pesquisas falando sobre o uso do retroprojetor em sala de aula, sobre os efeitos para a aprendizagem, para o ensino, para a aprendizagem de matemática, de biologia. Eu vi um artigo sobre biologia. Hoje, esses questionamentos mudaram. Não é mais sobre o retroprojetor, logicamente, mas é sobre o efeito do Data Show, efeito do Google Meet, dentro do ambiente do ensino de aprendizagem. As novas perguntas a questionamentos que eram antigos. Sai o objeto, sai o retroprojetor, entra o Data Show, sai o Data Show, entra o ambiente virtual. Nesse sentido dos questionamentos antigos. E tem uma reportagem não, tem um canal, que é o canal Globo News, que eu gosto bastante, ele tem uma propaganda deles que eles colocam que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Quem faz a nossa pesquisa se movimentar é exatamente as nossas perguntas. Porque a partir delas a gente tem objetivos, a partir delas a gente tem nosso desejo, nosso anseio. Novas perguntas a questionamentos atuais, um questionamento atual, muito atual, está sendo esse contexto da pandemia, diversos tipos de perguntas são feitas sobre o contexto da pandemia em diversas outras áreas. Qual a influência na construção civil da pandemia? Qual a influência da pandemia para a economia? Qual a influência para a educação infantil? Quais são os efeitos? O que está causando? São novas perguntas para questionamentos que são atuais. E essas perguntas, elas se geram sempre com novos questionamentos. Uma pergunta gera uma nova pergunta, que eu estou querendo dizer. O instrumental de objetos, o foco, olhares e as compreensões, eles vão mudando. Vocês, nas pesquisas de vocês, têm determinados objetos. Eu lembro que quando eu estudei metodologia, há um tempo atrás, metodologia da pesquisa, na licenciatura, eu era perdido, eu não sabia o que era objeto, o que era foco, não sabia entender o que era nada daquilo. Hoje eu consigo perceber algumas coisas, não perfeitamente. Mas aí quando você tem, nos trabalhos que vocês desenvolvem, se vocês, por exemplo, imaginarem um globo terrestre, imagina o globo terrestre como um objeto. O foco dele, imagina um globo terrestre, que eu falo, aquele de geografia, aquele objeto lá que os professores de geografia utilizam. Imagina um laser, aquele da luzinha vermelha, você apontando em qualquer região daquele globo. Se você gira aquele globo e onde parar de girar e estiver apontando, se for no meio do oceano, vai ser o teu foco. O que você vai pesquisar, suas perguntas vão ser elaboradas a partir daquele teu foco. Qual a profundidade que aquele ponto parou? Daquele ponto no oceano? Qual é a altitude? Qual é a longitude daquele ponto? Qual é a localização geográfica dele? Em que continente ele está localizado? São perguntas que nascem a partir daquele foco. Mas esse objeto pode ser números complexos, esse objeto pode ser análise combinatória, esse objeto pode ser aprendizagem significativa de alunos do primeiro ano do ensino médio. Esse objeto pode ser maquete, por exemplo, uma maquete. A forma como você olha que é sempre diferente. O olhar de cada um de vocês, se vocês desenvolvem uma pesquisa, se outra pessoa vai desenvolver uma pesquisa com a mesma temática que a sua, ela vai escrever totalmente diferente, porque ela vai ter um outro olhar. Isso tudo é individual. Assim como as concepções, as compreensões que cada um de nós temos sobre cada um desses objetos. E os focos. E, nesse sentido, nascem novas realidades, novos contextos dos sujeitos e novos contextos dos pesquisadores. Contexto porque
cada sujeito pertence a uma realidade diferente, sujeito de nossas pesquisas. E os pesquisadores, porque nós também pertencemos a realidades diferentes. Eu vim de outro estado para trabalhar no Maranhão. Eu me adequei à realidade do Maranhão para poder estudar, para poder trabalhar, para poder ensinar matemática, para poder pesquisar sobre matemática. Eu me adequei à realidade dessa cidade que eu estou. Então, é nesse sentido que as novas realidades, elas empreendem novos procedimentos dentro das nossas pesquisas. Pessoal, como eu falei, eu falo bem rápido, tá? Mas aí a gente já chega em uma parte que eu acho que é bem desejada, que é quando a gente fala de temas sobre matemática. E assim, baseado nesses novos questionamentos, nessas novas inquietações, tem uma autora, que é a Maria Aparecida Vigiane Bicudo, que ela fala de região de inquérito. Qual a região que eu estou indagando, né? Qual o foco que eu estou indagando? Onde fica localizada aquela região? Vão surgindo, assim, estratégias metodológicas de ensino e de pesquisa. A gente acaba inserindo história em quadrinhos dentro da aula de matemática, a gente insere teatro dentro da aula de matemática, a gente insere a atividade orientadora de ensino, que é uma teoria desenvolvida em Goiás, se eu não me engano, Goiás é no Mato Grosso, que foi desenvolvida lá, a gente pode inserir no ensino de matemática, mas aí a gente começa, para isso a gente tem que entender todo esse repertório, e se adequar a ele e se interessar por ele. Surgem também as teorias de ensino de aprendizagem, como atividade orientadora de ensino, aprendizagem situada, a etnometodologia também, por exemplo, teorias de pesquisa, como a etnometodologia, que eu acabei de comentar, a etnomodelagem. A gente acaba encontrando diversas aplicações. Por exemplo, o próprio modelo dos campos semânticos, que o autor nem chama de teoria, ele chama de teorização, porque tem que ser posto em movimento dentro da sala de aula. Teorias que fomentam as nossas pesquisas. Quando a gente desenvolve uma pesquisa dessa, a gente vai em busca ou da perspectiva histórico-cultural, a gente vai em busca de algum teórico que substancie o nosso trabalho, que substancie perfeitamente o nosso trabalho, a gente vai em busca de um Biratan D'Ambrosio, de um Sérgio Lorenzato, a gente vai em busca para que possa dar subsídio à nossa pesquisa, porque eles foram teóricos que produziram conhecimento acerca daquilo que a gente precisa, se é formação de professor, você só ensina a aprendizagem de matemática. Isso que vai dar corpo às pesquisas de vocês. E como eu comentei, essas pesquisas, elas são qualitativas, nesse sentido que eu estou falando. Eu não estou comentando sobre a pesquisa quantitativa, porque o nosso objetivo aqui, o objetivo da conversa, assim que eu cheguei até Leandro, foi conversar sobre a possibilidade de pesquisar dentro da sala de aula que a gente atua, ou dentro da sala de aula que a gente fez estágio, ou dentro da sala de aula que a gente conhece. E aí a gente tem toda aquela ideia de que vem a ser pesquisa qualitativa, que ela permite uma transitoriedade de resultados, existe um trânsito muito grande de resultados, até porque existe uma perspectiva totalmente subjetiva, impossibilidade de hipóteses. Na pesquisa qualitativa, diversos autores afirmam que é impossível ter hipóteses, justamente pelo caso da subjetividade. A não neutralidade do pesquisador, daí a ideia de que a gente possa pesquisar a nossa própria prática. Se a gente pesquisa a nossa própria prática, a gente não está neutro à pesquisa, a gente participa da pesquisa também, e se a gente pesquisa a prática de outro professor, também a gente tem a nossa visão, temos também a nossa visão sobre o que vem a ser aquela prática de sala de aula que ele desenvolve. Impossibilidade de estabelecer regulamentações, não existe uma receita para ser seguida. A gente encontra um método de análise, um procedimento, um estudo de caso, por exemplo, a gente encontra como que ele pode acontecer de acordo com um determinado teórico. Porém, a gente não tem como estabelecer uma receita, porque tudo pode acontecer dentro de uma pesquisa, principalmente do âmbito qualitativo. Grande participação de concepções, concepção do pesquisador, concepção dos indivíduos, concepção do entrevistado, e fortemente embebido por vivências e experiências, como eu comentei. A minha experiência de vida influencia nos resultados da minha pesquisa, influencia no andamento da minha pesquisa, porque eu vou querer falar de coisas que eu conheci, que eu conheço, que eu sei comentar, que são os estudos que a gente faz. E o conhecimento não é isento de valores esses que devem ser apreciados por quem pesquisa, seja pesquisando com alunos, seja pesquisando com professores. Ele não é isento de valores porque o conhecimento é produzido por pessoas, e cada pessoa produz o seu próprio conhecimento na sua própria sistematização, sua própria organização. E aí a gente vem naquele aspecto que também vocês já estudaram,
as pesquisas elas se dividem quanto à abordagem, quanto ao tipo, a abordagem que elas são qualitativa e quantitativa, ao tipo de cientificidade, se ela é uma pesquisa básica, se ela é uma aplicada, quanto aos objetivos, exploratória, explicativa, quanto à coleta, como que você coleta esses dados, você vai utilizar questionário, entrevista, não é o foco da nossa pesquisa, mas é interessante trazer, não é o foco da nossa fala aqui, tá, gente? Mas é interessante trazer. Quanto aos procedimentos, estudo de caso, pesquisação, o que você vai utilizar, pesquisa bibliográfica, quanto à análise, que tipo de análise, como você vai analisar, quanto ao resultado, como que você vai expor esse resultado, você vai tabular, você vai enquadrar esses resultados, você vai descrever. Eu só sinalizei, mas eu não trago nenhum comentário sobre cada um deles, até porque a gente, cada um deles merece um destaque maior, é uma aula sobre cada um deles, né? E aí a gente pensa em uma evolução das questões de pesquisa. Professor Leandro, eu queria passar um vídeo. Pode ser? Pode ser, professor. Fique à vontade. Tá. Aí, se não estiver legal, você só me avisa, tá? Porque aí eu paro o vídeo. Ele é de 8 minutos, mas a gente não vai ver todo, não. Pode certo. Se tiver qualquer instabilidade, eu lhe aviso no WhatsApp. Tá dando para olhar? Tá sim, professor. Não está saindo o áudio. Benjamin? Professor? Professor Leandro, tá me chamando? Não está saindo o áudio do vídeo, certo? Não? Eu acho que não está certo não, professor, porque eu já testei algumas vezes e dá BO. Ah, tá. Eu tinha apresentado ele no Google Meet, então, mas deixa quieto, então. Não está saindo o áudio, então, dele, né? Eu vou retirar ele, então, voltar para o slide, então. Alguma questão de configuração, mas se quiser testar novamente, tá? Eu fico atento aqui se está dando certo ou não. Não, ainda não está saindo o áudio. Deu áudio, não? Não, ainda não. Parece que tá tudo ok, tanto com o player quanto com o áudio do computador, pode ser... Tá certo, a gente deixa para outra ocasião esse vídeo. Se quiser tentar trocar o player, né? Aí tá no dos Media Player, pode tentar com o botão direito lá, botar outro player, pode ser que dê certo. Não, deixemos. Depois, se der tempo no final, que eu estou com medo também do tempo aqui. A ideia seria, eu posso falar o que tinha nele. A ideia seria, vocês já devem até conhecer, mostrar que haviam, no ano 2000, aquela reportagem do Fantástico no ano 2000, houve questionamentos sobre o homem ter ido à Lua ou não. Teve até livros que foram escritos sobre isso e artigos. E aí havia um grupo de pessoas interessadas dizendo que não tinha acontecido. E aí eles fundamentaram, teoricamente, que não houve a ida do homem até a Lua. E essa fundamentação teórica envolveu até Stanley Kubrick, por exemplo, que é um grande, forte diretor aí de cinema, que tinha sido gravações no deserto. Eles levantaram toda a teoria e tudo como tinha acontecido. Só que a gente sabe que foi a Lua, né? A gente sabe que o homem foi a Lua. E depois, posteriormente, há uma reportagem do Fantástico, que é com aquele detetive virtual, mostrando isso também, né? E é didático, é interessante mostrar, porque as perguntas movimentaram aquelas inquietações. Como que o homem foi à Lua? Eles explicaram fisicamente a direção da sombra dos astronautas, a sombra da bandeira, por que a bandeira balançou ou não. Eles fizeram todas essas demonstrações e apresentaram isso cientificamente. Então, como eu falei anteriormente, as perguntas movimentam a pesquisa, as perguntas movimentam os estudos, né? E as dúvidas, as indagações também nos alimentam. E aí, eu ia colocar aquele vídeo, eu posso enviar depois, professor Leandro, se for necessário, né? Se for útil. Eu deixo no ambiente AVA com a ambiente de disciplina. Ia apresentar para mostrar um pouco sobre a evolução das questões de pesquisas. Vamos pensar inicialmente nas pesquisas em educação mesmo. Eram mais psicológicas. Como que o aluno aprende? O que acontece lá na cabeça do aluno, né? O que acontece com o professor? Como que o professor ensina?
Como o professor se forma? A questão sobre formação de professores, questões e pesquisas sobre formação de professores foram grandemente discutidas desde 1960 aqui no Brasil. Como se ensina? E aí como se aprender a ensinar? Como ensinar a aprender? Eram questionamentos que surgiam com o tempo e essas pesquisas eram mais gerais, as perguntas eram mais gerais. E aí a gente começa a afunilar, perceber um afunilamento dessas questões de pesquisa. Como que o aluno aprende o que a gente ensina? Como ensinar o que ensinamos? Como olhar para o que o aluno aprende? São questões que vão nascendo e se a gente pode notar que eles vão se afunilando, porque eles vão chegando a aspectos cada vez mais metodológicos e subjetivos. Como olhar para o que ensinamos, como o aluno aprende daquele jeito que o professor ensina, como o professor ensina daquele jeito que o aluno aprende. Percebam que esse afunilamento começa a chegar. Quais as potencialidades do uso de tecnologias para o ensino de matemática? Que ainda está geral, não está muito específico ainda aí, uma pergunta desse tipo. De que maneira o teatro pode viabilizar a aprendizagem matemática? Como obstáculos didáticos, esses obstáculos didáticos é no sentido lá da didática francesa, da didática da matemática, tá? Como obstáculos didáticos podem influenciar no processo de ensino-aprendizagem de matemática? Como ensinar matemática através da aprendizagem significativa, com a perspectiva da aprendizagem significativa de Ausubel? Como trabalhar modelagem matemática na educação infantil? Percebo que ainda está geral, só que elas começam a se especificar quando a gente pergunta, que eu acredito que os trabalhos de vocês vão ser nesse sentido, quais as contribuições do uso do GeoGebra para o estudo de distância entre ponta e reta no ensino médio. Olha a especificidade para uma pergunta de pesquisa nesse sentido. De que maneira o teatro pode contribuir para o ensino de teorema de Tales em turmas de ensino fundamental? Quais obstáculos didáticos podem ser evidenciados no ensino de cônicas para alunos do terceiro ano do ensino médio? Como era, essa é uma das partes que eu acho interessante, como era o ensino de teorema de Pitágoras da escola X entre 1975 e 1980? Percebam que, olha a especificidade que vai chegando a cada uma dessas perguntas, nos questionamentos. Com isso, também os direcionamentos das pesquisas que vão acontecer, tanto na adoção dos teóricos, dos teóricos, tanto na adoção da metodologia, dos procedimentos metodológicos, na adoção da análise, que aspecto de análise você vai adotar dentro da sua pesquisa. Tudo isso vai influenciar. Quem trabalha com GeoGebra, por exemplo, muitas das pesquisas, dos artigos de monografias, teses, dissertações que existem, vai estar lá o gráfico que o aluno construiu, como um registro. E a análise é tecida a partir daquele registro, da imagem, do print que o professor fez da tela do aluno. As perguntas de pesquisas mudam, como a gente está sempre comentando sobre isso. E são as perguntas que movimentam a pesquisa, como eu tinha comentado, né? É interessantíssimo ter perguntas bem precisas e específicas para o desenvolvimento de um estudo. E o professor pesquisador, ele não pode parar de questionar o objeto de estudo, o fenômeno, o contexto. Nós, como os professores, e vocês que estão fazendo a pesquisa, que eu também me interesse é que sejam professores pesquisadores, de nunca parar de questionar. Até dia 8 agora, foi o dia do pesquisador científico. E essa frase tem até uma parte dela, de Albert Einstein, né, que o pesquisador não pode parar de questionar. Ele tem que questionar o mundo, tem que questionar a situação, tem que questionar para estabelecer soluções. Sejam elas matemáticas, biológicas, geográficas, seja ela qual for essa resposta. Assim também acontece em nossas vidas, né? Se a gente está mal de saúde, a gente vai buscar solução em médicos. Se a gente está com fome, a gente vai buscar comida para a gente comer. Com os alunos também acontece da mesma forma, né? No contexto da pesquisa em educação matemática, esses estudos, eles passaram a vir, a partir de 1990, num contexto mais de elaborar estratégias didáticas que potencializem, que dinamizem, que influenciem, que qualifiquem o ensino de conteúdos de matemática. Isso no processo de ensino, como ensinar e também como aprender matemática. As pesquisas nesse sentido, que elas geralmente vão ser questionários para saber, a gente cai, às vezes, na armadilha que
de tentar saber se o aluno aprendeu ou não. E se ele aprendeu, nós temos resultado positivo para a nossa pesquisa. Não é bem assim que acontece, né? A gente tem que saber os efeitos daquela estratégia, os efeitos daquela formação que foi feita, os efeitos daquela revisão bibliográfica que foi estabelecida, por exemplo. Estou falando no sentido da pesquisa em educação em sala de aula, mas aí a gente pode também pensar em outros lugares também. Pode ter pesquisa que seja só referencial bibliográfico, só a revisão de literatura. Isso pode acontecer também. O que se valoriza na pesquisa em educação matemática, em sala de aula, vai dizer respeito aos aspectos cognitivos, né? A gente, como eu comentei, a gente quer que tenha um efeito positivo sobre aquilo que a gente está aplicando. Geralmente são pesquisas intervencionistas, né? São intervenções dentro da sala de aula. Mobilizem aspectos criativos tanto do professor como do aluno, mas a gente sabe que existem diversas barreiras no sistema educacional que a gente vive. A gente tem que cumprir, quem está e quem não está na sala de aula, a gente tem que cumprir metas. A gente tem um diário para preencher, a gente tem um bimestre para fechar, a gente tem uma nota, valorizar um aspecto quantitativo para o aluno, que às vezes a gente se pega não desenvolvendo outros trabalhos mais profundos, mas vale a pena o empenho de cada um de nós nesse aspecto. A autonomia dos estudantes, no caso, a maioria das pesquisas em educação matemática vai sempre valorizar isso, e a gente tem que ressaltar que geralmente é um dos nossos objetivos lá no plano de aula, que é garantir essa autonomia de aprendizagem dos alunos. A gente quer muito que eles aprendam a resolver problemas sozinhos também. A gente não quer somente obedecer receitas, que muitos professores fazem isso. Cheguem na sala, define, demonstra, exemplifica, passa atividade para casa. A gente quer sair desse modelo para pesquisa, né? Em pesquisa, a gente não vai pesquisar nesse modelo que chamam ele de tradicional. Criticidade, a gente fala muito da criticidade do público-alvo dessas pesquisas, né? Busca por solução de problemas, e eu estou falando sempre no sentido tanto do ensino como da sala de aula, como da pesquisa, tá, gente? Eu sempre falo nesse aspecto, na nossa ação dentro da sala de aula e nossa ação na pesquisa, justamente pelo aquele fato que eu falei no início. É interessante que isso esteja bem próximo. É interessante que, se fossem retas coincidentes, melhor, mas se elas forem paralelas bem próximas, é interessante o ensino caminhar pertinho da pesquisa. O incremento da realidade. A gente sabe que cada lugar, cada aluno tem a sua realidade, e a gente busca, através de estratégias, de tendências de pesquisa, de metodologias de pesquisa, a gente tenta fazer com que aquela realidade do aluno esteja presente dentro da sala de aula. Se você dá aula em uma comunidade de produtores de carvão, então é interessante problematizar com essa realidade, é interessante problematizar sobre o volume da caeira de carvão, por exemplo, a quantidade de madeira, com a relação da quantidade de madeira com a quantidade de carvão produzido. É interessante fazer esse tipo de relação, sim. E quando a gente entra dentro da pesquisa, a gente entra em teorias, né, de teoria histórico-cultural, da realidade subjetiva. A gente vai entrar em teoria, encontrar teorias que dão gás e subsídio teórico para escrever trabalhos como esse. Aprendizagem, né, a gente tem que valorizar sempre esse aspecto da aprendizagem, embora sua pesquisa seja realizada com alunos ou sem alunos, ou com professores, ou com diretores, ou com coordenadores, ou com pessoas do supermercado, com pessoas do mercado. É interessante valorizar sempre esse tipo de aprendizagem, e também o ensino, né, porque o conhecimento anda com esse ensino e aprendizagem aí, a formação do conhecimento. Fortalecer os debates e conversações, né? Muitas pesquisas, muitos trabalhos, eles trazem o debate entre alunos, a conversação entre alunos, dar o direito de fala, que também é uma prática legal para a sala de aula, dar o direito de fala para o aluno, para ele ir falando do conceito matemático até onde ele consegue ir falar. E a partir daquele momento que ele não consegue mais falar, o professor entrar e começar a diagnosticar onde tem falha, onde não tem falha, o que pode ser acrescentado, o que pode ser retirado. Da mesma forma dentro da pesquisa. Esse é o sentido da conversa. Como eu comentei, a pesquisar em educação matemática em sala de aula, eu coloquei uma ênfase nesse em aí, porque existe a pesquisa em educação matemática em outras regiões também, e eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas tendências. Na verdade, é bem rápido essa fala das tendências, mas
existe um contraponto aí, que alguns colocam tendências do ensino de matemática, da educação matemática, outros metodologias da pesquisa em educação matemática, elas andam juntas, né? É o desejo também que elas andem juntas. E aí a gente ouve falar das metodologias de ensino, de pesquisa em educação matemática, que são as famosas tendências. Vocês já devem conhecer cada uma delas minuciosamente. E aí eu elenco algumas que não são tão conhecidas como tendências, e aquelas que são chamadas também de metodologias. As que são tendências eu coloquei em vermelho, que são resolução de problemas, história da matemática, que eu sou mais específico, falando de história para o ensino de matemática, que existem algumas divisões nela, a etnomatemática, tecnologia no ensino de matemática e modelagem matemática. Outras entram como metodologias, mas em alguns países elas já são tendências também, modas também de se estudar educação matemática, e neste caso aqui, ainda no Brasil, ela não é tanta tendência, não é considerada como uma tendência. Jogos de ludicidade e curiosidade, por exemplo, a investigação matemática e a educação matemática crítica, embora ela tenha características de ser tendências, porque assim, a tendência, como a estatística fala, é aquela ideia de acontecer com mais evidências, né? Uma moda para a educação matemática. E há também a leitura e a escrita da matemática, que a gente acaba caindo em meio a um precipício nesse processo de leitura e escrita da matemática. O aluno, ele quer ler matemática diferente de português, mas, na verdade, a linguagem poderia ser a mesma, para poder tentar conseguir as interpretações. O que a gente precisa na resolução de questões, de exercícios, é a interpretação desses alunos. Mas só que é importante perceber que, adotando qualquer uma delas, a gente não vai fazer mágica, tá, gente? A gente não vai, nenhuma delas vai andar sozinha. Elas não vão funcionar sozinhas, sem o seu empenho, e sem teorias que as fundamentem. Elas precisam, e elas dependem bastante da receptividade dos alunos e dos professores. Assim como você chega, se você vai construir uma maquete com os alunos, nem todos os alunos podem se interessar pela construção da maquete. Alguns sim, outros não. A gente depende muito dessa receptividade. Requer tempo. O tempo é uma coisa preciosa, né, que dói bastante na gente. Metodologia, as metodologias nos ajudam a resolver problemas da nossa vida, a resolver situações das nossas vidas. Não é certeza que vai melhorar no sentido do ensino, nem no sentido da pesquisa. Não é certeza que a gente vai ter resultado promissor, positivo. E a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Se você vai pesquisar sobre tecnologia, você tem que mergulhar em tecnologias. Se você vai pesquisar sobre material concreto, você tem que mergulhar na história do material concreto. Isso é importante. Isso te dá gás, isso te dá texto também nessas pesquisas que vocês desenvolvem. E aí eu falo um pouco de cada um, tá, gente? Não é no sentido de se alongar mais, que eu sei que a gente já passou até das 11 horas já. Jogo, ludicidade e curiosidade. Requer um plano de ação, vocês já devem ter questionado, ter feito trabalhos sobre isso. Eu trouxe alguns, por exemplo, cubo mágico, tabuleiro, quebra-cabeça, enigmas, quadrado mágico, torre de Hanoi, dentre vários outros que também que existem e podem ser fabricados. Estímulo ao toque dos materiais, isso é bastante interessante, principalmente porque a gente pode aliar essa questão concreta que o jogo, o material lúdico, às vezes até o que é curioso, ele vai ser um material palpável, então a gente pode aliar também já trabalhando com deficiências visuais, vocês percebem que é uma via de mão quádrupla aí, né? A gente pode ter diversas características de se trabalhar, tanto o jogo, como ludicidade, como curiosidades, levando isso para a pesquisa, requer um planejamento bem teórico, e na pesquisa não é só levar e jogar, não é uma brincadeira, não vai ser uma brincadeira, vocês já devem ter ouvido falar bem isso. Ele vai ser um instrumento de coleta de dados, então os alunos vão deixar registros, eles vão registrar alguma coisa, eles vão escrever algo, eles vão falar algo, eles vão manipular de determinadas formas que você não sabia que era daquele jeito, e tudo isso vão fazer parte dos registros de vocês dentro de uma pesquisa. E aí eu trouxe uma autora, que é a Boring, de 96, só que existem outros trabalhos mais atuais, e diversos tipos de jogos, materiais lúdicos, curiosidades, que podem ser trabalhadas. Eu trabalhei há um tempo atrás, estou um tempo afastado da sala de aula, eu trabalhei sobre o maior número primo conhecido, por exemplo. Aquilo foi uma curiosidade imensa para os alunos, é o 2 elevado a 82 milhões, alguma coisa assim, menos 1.
E aquilo foi uma aula intensa. E o objetivo não era nem estudar número primo, mas só que era uma coisa que mobilizou todo o conhecimento deles sobre potenciação, que ficou marcado para mim, e se fosse uma pesquisa, logicamente, que ia dar algum subsídio para escrever também. Fora outros tipos de curiosidades que possam existir por aí, lendas e mitos. A resolução de problemas, a gente costuma falar de tarefa para casa, de vamos fazer o exercício, vamos fazer a atividade, vamos resolver o problema, mas aí será que a gente sabe o que é uma tarefa? Será que a gente sabe o que é um exercício? Uma atividade, um problema, uma situação, um problema, uma questão? A gente fala todas essas palavras, a gente fala, mas aí quando que é uma, quando que é a outra? A resolução do problema te dá o direito de entender isso, e até o próprio aluno. Porque para mim, por exemplo, a minha conta de luz é um problema. Só que é um problema em que sentido que é um problema? Né? E quando que vai ser uma atividade? A minha conta de luz não pode ser uma atividade para a minha vida? Então, é esse sentido. A resolução de problemas te dá essa permissão e, logicamente, George Porter foi que a desenvolveu anteriormente fora do Brasil, chegou no Brasil, acho que por volta de 1990, deve ter chegado aqui no Brasil. É a arte de resolver problemas, se não me engano, no livro dele. Ele tem algumas etapas que acontecem para a resolução de problemas. Etapas essas que já se modificaram. E dentro de uma pesquisa, essas etapas vão dar fundamentação para o teu trabalho, porque elas vão ser parte da tua metodologia. As etapas que o George Porter coloca é tarefa, indicação, tese, construção, demonstração e conclusão. Essas tarefas, inicialmente, elas já se modificaram com o tempo. E ela vai, ela tem uma ideia, que é a mais interessante de todas, que onde você vai ter que buscar também pressuposto teórico, que ela é uma concepção didática. A resolução de problemas de matemática é uma concepção didática. Ela pode ser vista como uma metodologia, sim, se os problemas tiverem aquelas características. E ela se opõe ao condutor. Eu coloquei condutismo, porque já foi uma teoria que já foi quebrada, mas quebra aquela ideia de que o professor faça aquela ideia de chegar na sala, define, demonstra, exemplifica, passa coisa para casa ou resolve coisa lá do livro na sala de aula. Que muitas vezes, inclusive, a informação matemática, a única fonte que o aluno tem é o livro didático, o que é ruim. Né? O livro didático é um excelente recurso didático. Às vezes, o único lugar que ele possui informação sobre matemática vai ser lá no livro didático. Então, ele vai ficar preso à obrigatoriedade de ter aquelas atividades respondidas. Porém, existem outros subsídios teóricos e outras formas de formular questões e problemas para se trabalhar dentro da sala de aula. Tá? Peguei só um leque do livro didático, porque eu acabei lembrando dessa passagem também. A história, no ensino de matemática, eu confesso que é uma das partes que eu mais gosto. Eu gosto bastante de trabalhar a história, de falar sobre história, embora eu não conheça tanto. Cada uma dessas tendências ou das metodologias, gente, cada uma delas, aqui a gente está tentando fazer uma síntese de tudo, do que é mais marcante, porém, cada uma delas é uma aula, é uma oficina, é uma palestra, e para conseguir iniciar e entender o funcionamento de cada uma delas. Porque elas têm um contexto histórico. Assim como nós temos um contexto histórico e temos uma personalidade, cada tendência ela possui um contexto histórico e possui uma personalidade para elas. A história do ensino, ela permite essa revivência do antigo, de trazer essas informações do que foi antigo, no contexto da matemática para a sala de aula, ressignificar essa matemática que às vezes o aluno pensa, né, que aquela fórmula do Teorema de Pitágoras é aquilo dali, já nasceu assim e vai ser aquilo para o resto da vida. Não foi bem assim, ela foi sistematizada por Pitágoras, ela já existia antes de Pitágoras, né? A interdisciplinaridade é muito forte no contexto da história para o ensino de matemática, resgate de informações históricas, resgate de informações lendárias, mitológicas, permite perceber que a matemática, como eu comentei, não está pronta e acabada, garante uma autonomia para a resolução do que é proposto. Por exemplo, a equações de segundo grau, hoje o livro didático, ele traz algumas formas, mas geralmente é aquela de Bhaskara. Só que existem outras formas de resolver. O resgate histórico, a ressignificação, permite conhecer quais são essas outras formas. E permite o aluno escolher qual é a melhor forma. Por que eu vou ter que usar aquela que está dentro do livro? Por que eu vou ter que usar sempre delta, lá
que está presente no livro didático? Por que é sempre aquela? Por que eu não posso ir para outra? Por que eu não posso ir para a resolução chinesa? Por que eu não posso ir para a resolução babilônica, né, de equação de segundo grau? Ou outro método? Autonomia para a resolução dos problemas e contexto de investigação de desafios. Trabalhar com a história é bem desafiador. Eu trouxe uma imagem de um trabalho que um professor realizou. Ele usa o quadrante, um quarto de círculo no ensino de matemática. Ele reconstrói junto com os alunos esse instrumento histórico, deve ser de 1600 e alguma coisa, um instrumento desse, geralmente construído por artesãos. Ele traz esse instrumento histórico. Existem linhas de pesquisa só sobre instrumento histórico, por exemplo, para pesquisar com alunos do ensino fundamental, como determinar ângulos, como fazer medições com esse instrumento. Tem um teodolito bem antigo, né? Alguns autores aqui no Brasil saem, como Mendes, Miguel, Miorim, são autores que falam bastante sobre história da matemática, né? E aí existem umas perspectivas na história da matemática. Existe aquela história da matemática do conteúdo matemático, é uma história epistemológica, aquela história da educação matemática, como que aconteceu o ensino da disciplina de matemática em determinado período, e a história que é trazida para a sala de aula. Como eu posso trazer essas informações históricas e trabalhar dentro da sala de aula? E, exemplificando, né, existe um conteúdo matemático, você tem que ter um acesso sempre a um conteúdo matemático. No caso aqui eu exemplifiquei estatístico. A informação histórica, você pode resgatar a história de Francis Galton, que nasceu em 1822, onde ele estabelece um estudo sobre eugenia. Ele era primo de Charles Darwin, né? Ele faz um estudo sobre eugenia e trabalha com medidas dos pés de pessoas em comparação com a fábrica de calçados, com a produção de calçados. E aí, por que não trazer essas informações, os alunos irem pesquisar, irem buscar padrões, buscar tamanhos de pés de pessoas, fazer uma relação estatística, um estudo estatístico aí, e apresentar isso na forma de um jornal? Por que não fazer isso? Isso é uma estratégia metodológica. Isso é interessante, isso é desafiador para o aluno, né? É nesse contexto, e isso vira uma pesquisa. A etnomatemática, como vocês também já devem conhecer bastante, é um processo de geração, organização e transmissão de conhecimentos valorizados culturalmente. Geralmente ele está em grupos sociais, em trabalhos sociais. Existem não só a nossa matemática, essa matemática que muitos autores, vocês vão verificar isso posteriormente, essa matemática que a gente tem é uma matemática, isso não é fala só minha, tá, gente? É uma fala de vários outros autores. É uma matemática branca, é uma matemática hétera, é uma matemática que ela veio ocidental e chegou até nós no nosso livro didático. Foi sistematizado assim. Mas existe uma matemática da África, existe uma matemática dos maias, existe uma matemática lá do Chile, existe uma de grupos do Chile, existe uma matemática desenvolvida por as quebradeiras de coco Babaçu, existe uma matemática desenvolvida por carpinteiros. Então, é uma matemática que, às vezes, nem se precisa se conhecer a matemática da escola. Não precisa se conhecer esse livro didático, o que tem dentro do livro didático. É uma matemática de sobrevivência. E quem traz isso é D'Ambrosio, que são autores que já pesquisaram sobre isso, e outros que também já pesquisaram aqui no Brasil. D'Ambrosio, por exemplo, que faleceu esse ano. Então, a gente tem saberes culturais, saberes grupais, práticas culturais. Eu coloquei a imagem de uma, não sei se vocês conhecem, mas eu usei na minha infância, para pegar passarinho. É uma arapuca. Ela tem um formato geométrico. Por que não estudar isso? Por que não perceber essas informações matemáticas que podem ser extraídas de um objeto desse? Exemplificando, triângulo retângulo para carpinteiros, geometria na confecção de armadilha para caçadores de passarinhos, no caso da arapuca, regra de 3 é utilizada pelas quebradeiras de coco Babaçu, pode ser. Eu, inclusive, escrevi um projeto que foi submetido, vamos ver o que é que vai dar, é sobre um grupo de quebradeiras de coco da cidade de Nova Colinas. Eu conheço umas pessoas lá e me deu esse interesse. Eu quero observar isso, vamos ver o que é que acontece, se eu vou conseguir desenvolver ou não. Matemática financeira da comercialização de produtos do caju por cultivadores da região, sistema de contagem de comunidades quilombolas, pinturas faciais de grupos indígenas, são elementos que envolvem conteúdos matemáticos que são trabalhados por nossos alunos. Logicamente, que a gente não pode só chegar lá e dizer, aqui tem um teorema de Pitágoras, aqui tem um triângulo equilátero. Não é somente essa a ideia. A ideia é a gente conhecer essa matemática que eles desenvolvem para a gente poder falar delas e depois juntar com a nossa, associar com o que a gente consegue, com o que a gente conhece. E aí vem a investigação matemática, também já devem conhecer, algumas pessoas aqui no Maranhão já estão trabalhando com investigação matemática em pesquisa, ela passa também por algumas fases, né?
tem o autor, o primordial é o Ponte, né? Só que aqui no Brasil é o Ponte, Brocardo e Oliveira, que trabalham bastante com investigação matemática. Há uma forte aliança com o GeoGebra já, com a teoria do ensino desenvolvimental, que também é uma teoria, um pressuposto teórico e epistemológico importante de se trabalhar. Ele trabalha com a exploração e formulação de questões, com a formação de conjecturas, testes e reformulações, a justificação e avaliação. Percebam que existe umas etapas a serem seguidas naqueles processos de investigação matemática. E aí eu coloco um exemplo, vou falar brevemente, isso foi de um trabalho que eu apresentei. Se a gente observar esse triângulo de Sierpinski, que é um lendário também, né? Dizem que foi de um tapete que a mãe dele construiu. Se a gente for construir o próximo triângulo da sequência, a gente vai observar que existe algo acontecendo, tanto com quantidade de triângulos escuros e triângulos brancos. E aí, quando os alunos passam a fazer essas associações, eles vão criar uma fórmula, vamos dizer assim, no final, que vai valer para essa sequência o tempo todo. Quando ele construiu o 10º, quando ele construiu o 11º, quando ele construir isso dentro do GeoGebra, ou sem utilizar o GeoGebra, ele vai perceber uma recorrência e vai conseguir, de acordo com o que ele estiver estudando, conseguir estabelecer uma fórmula. A investigação matemática trabalha nesse sentido. A tecnologias ela acompanha o avanço da globalização, a gente está num ambiente totalmente globalizado, hoje a gente é difícil ficar sem estar com o celular próximo. Eu, por exemplo, virei um dependente do celular, e olha que eu nem tenho rede social, mas só trabalho somente com o WhatsApp. No caso, esse processo de globalização, ele chega de uma certa forma para a gente, essa é a tecnologia que você tem que usar para você viver. E ela começa também a participar dentro da sala de aula, até porque os alunos já conhecem, eles conhecem até muitas vezes mais do que a gente. Processos de informatização, um recurso componente, ambientação das escolas, a gente sempre vai cair nesse problema, porque nem todas as escolas possuem um laboratório de informática. Isso as primeiras pesquisas já falavam isso, as últimas pesquisas ainda continuam falando isso. Softwares podem ser trabalhados, realidade aumentada. Vi recentemente um trabalho sobre realidade aumentada muito bacana, uma pesquisa de TCC, de licenciatura, muito interessante de ser trabalhado. Aplicativos, vídeos de YouTube, ou ciência do YouTube, podcasts, são ferramentas que podem ser associadas ao uso de tecnologias no ensino. Estou já acabando, tá, gente? A modelagem matemática, ela segue a criação de um modelo matemático para a compreensão e explicação de um fenômeno, e aí eu trouxe as etapas de Benvengut, que ela fala da interação, da matematização e a formação do modelo. Ele vai partir de coisas, de fenômenos mais sociais ou de qualquer outra área do conhecimento. Se houve uma enchente em determinado período na cidade ou se houve uma seca na sua cidade, por que não estudar isso de acordo com a modelagem matemática sobre as áreas atingidas? Existem muitos trabalhos nesse sentido. Também sobre a população de peixes dentro de um reservatório, que são trabalhos mais, que eu lembro aqui, são presentes em livros didáticos também. A educação matemática crítica, que ela é bem recente, vai contextualizar o que é exato, o que é real, será se o exato ele é real, qual o poder de criticidade, aliás, vamos alavancar o poder de criticidade dos alunos, o poder de indagação, se existe uma determinada equação que diz que x mais x sobre 2 é igual a 530.179, se o aluno encontra um problema desse, ele vai resolver tranquilamente no livro didático. Mas o Oleskov-Znoz coloca o seguinte, e aí eu que coloquei esse número, gente, 530.179 é a quantidade de mortos na quarta-feira aqui no Brasil por Covid-19. Então, ele faz essa reflexão, né? Você encontra 10 no resultado de uma equação, beleza, você encontrou 10. Então, o que aquele 10 significa? Esse é o contexto da educação matemática crítica, tá? Coloquei essa parte porque a gente está vivenciando isso, por um número, acho, de quarta-feira, esse 530.000, se não me engano, foi quarta-feira e quinta-feira, tá? Para que também possamos pensar sobre isso. A leitura e escrita matemática, que é a falta de compreensão entre saber e informação, recursos didáticos, exploração de leituras com conteúdos matemáticos. Existe uma célebre imagem aí pela internet do Encontre X, né? E o aluno coloca, ele está aqui. É uma falta de comunicação, na verdade, né? Não foi falha, vamos dizer assim, do aluno e do professor. Foi uma falta de comunicação e de interação nesse saber. E não é só isso, essa imagem, ela circula desde a minha graduação e outras que circulam por aí. Existe uma necessidade de estabelecer leitura, interpretação e escrever
a matemática, né? Que a gente quer desassociar da língua portuguesa, mas aí a gente não precisa fazer assim. Existem teorias que fomentam só sobre isso. E, dentre outras, também o uso de paródias, o uso de poesias, o uso de leituras. Existe um livro muito interessante, que é O Diabo dos Números, que ele mesmo coloca que acho que todo ser humano deveria ler aquele livro. O Planolândia também é um livro muito interessante, eu tenho eles aqui, poderia enviar também para vocês, se vocês não conhecerem. São livros paradidáticos, que podem ser trabalhados na sala de aula. O Planolândia, por exemplo, as pessoas têm formas geométricas, só que existe um preconceito. A pessoa que tem um formato triangular não pode se casar com uma pessoa que tem um formato quadrangular. Eles refletem na nossa sociedade, que a gente vivencia hoje. Então, são coisas bem interessantes. Aqui é uma pequena paródia daquele anúncio do disco arranhado. Eu trouxe como um esquema para mostrar para vocês. E aí, mais uma vez, eu comento que essas tendências e metodologias, pessoal, se elas caminharem sozinhas, não ter receptividade, elas não vão funcionar na pesquisa, não vão funcionar no ensino. Elas vão constituir elementos que possuem pressupostos teóricos. Como eu comentei, nós temos um contexto teórico, um contexto histórico, que dá a nossa personalidade. Em cada uma delas, a própria matemática, a própria educação, tem a sua personalidade. A gente tem que usar a personalidade delas, que não é só a nossa. Nossa concepção é uma coisa, a concepção de outra pessoa vai ser totalmente diferente, a concepção do aluno vai ser diferente, a concepção do professor vai ser diferente. Então, a gente tem que fazer o seguinte, reconhecer os pressupostos teóricos que embasam nossos trabalhos, reconhecer e ter intimidade com eles, né? Saber falar, o autor tal fala isso, a Barros 2017 diz isso, né? A gente tem que ter essa propriedade de poder falar sobre nossas pesquisas. Não é obrigatório também dominar tudo, mas a gente tem que, ao defender, a gente tem que fazer jus à palavra defesa, né? Entender cada parte constituinte do artigo ou produção, o que vem ser introdução, o que é referencial teórico, qual a diferença de referencial teórico para revisão de literatura, metodologia, procedimento metodológico, o que adotar. E aí a gente tem que saber que todo trabalho deve ter um início, meio e fim, e tem que ser executável por outra pessoa. Você tem que sempre escrever nesse sentido. Pensa que outra pessoa vai pegar o seu trabalho e vai fazer o que você fez. As pesquisas em educação matemática, elas ganham essas características, elas são diagnósticos, intervencionistas, formativas, situacionais, elas identificam problemas, elas solucionam problemas, elas intervêm, elas formam, elas criam situações. Elas acabam ganhando esse tipo de característica. E como eu comentei, aqui está quase finalizando o escopo teórico das nossas pesquisas. Sei que está tarde, eu acho que já tive tempo demais. O escopo teórico diz respeito aos tipos de pesquisa que a gente trabalha, aquela ideia da qualitativa, da estudo de caso, pesquisação. Os conceitos matemáticos são os conteúdos matemáticos que a gente vai estudar, então é sempre interessante nas pesquisas em sala de aula, em educação matemática, ter conteúdos matemáticos. Estratégias didáticas e metodológicas, quais recursos que a gente vai adotar para promover essa ideia do ensino e aprendizagem, e os nossos pressupostos teóricos e epistemológicos, que vão ser aquelas teorias de ensino e de aprendizagem. Tudo isso com a ideia de produzir um conhecimento novo, que, querendo ou não, o que vocês fizerem nos trabalhos de vocês é para ser um conhecimento novo, né? Essa é a ideia de um TCC. Só trouxe alguns exemplos. Por exemplo, se você tivesse um trabalho que você tivesse como seu tema principal, bem bruto mesmo, parábolas, a gente, no contexto do ensino médio, no primeiro ano, se você quisesse utilizar tecnologias e uma teoria de aprendizagem, por exemplo, ensino desenvolvimental, você poderia ter uma pergunta como ensinar parábolas com auxílio do GeoGebra por meio do ensino desenvolvimental. O teu título poderia ser o ensino de parábolas no primeiro ano do ensino médio por meio do GeoGebra na perspectiva do ensino desenvolvimental. Então, as coisas, como eu comentei no início, elas se afunilam, elas se juntam e se afunilam. Se você tem como deficiência visual sendo seu tema, e você quer trabalhar geometria, utilizar materiais concretos e promover oficinas, pode se perguntar de que maneira o uso de materiais concretos podem contribuir para a prática de professores e alunos com deficiências visuais. E aí você pode ter no seu trabalho a planificação de sólidos geométricos em oficinas didáticas para alunos portadores de necessidades visuais. Olha como que se forma a pergunta, como que se forma um título de um trabalho desse. Se você tivesse como sua temática festa junina que passaram agora, que inclusive não tivemos, e você quer ensinar geometria, trabalhar modelagem matemática, você pode ter como estratégia didática construção de bandeirolas utilizando
utilizando e aproveitando, né, o máximo de papel tecido. Que contribuições uma atividade sobre construção de bandeirolas de festas juninas podem ser elencadas para o estudo de área e perímetro de figuras geométricas planas por meio da modelagem matemática? E um título, modelagem matemática na festa junina da escola, que seria interessantíssimo, estudando área e perímetro de figuras geométricas planas com a construção de bandeirolas. Se você fosse trabalhar cônicas, aí eu venho aqui bem para a história da matemática, existe um problema célebre de Apolônio, que encontre o círculo tangente a 3 outros círculos, podendo estes ser degenerados em retas, que são círculos de raio infinito, ou pontos círculos de raio zero, é um problema de Apolônio. E aí a ideia seria representar essas cônicas, são as curvas de Apolônio, dentro do GeoGebra. E a gente poderia ter como título representação das curvas de Apolônio por meio do GeoGebra, uma experiência didática com a história da matemática em sala de aula. E assim vai se fundamentando. Eu trouxe outro sobre cônicas, né, utilizando sabão, a secção de uma barra de sabão, para formar uma elipse, formar hipérbole, formar uma parábola. Teorema de Tales, como que a gente pode utilizar história em quadrinhos para ensinar o Teorema de Tales, e também de uma maneira bem divertida, no ensino fundamental, seria bem interessante se trabalhar, utilizando a aprendizagem significativa, por exemplo. E aí eu trouxe algumas referências, pessoal, eu tenho algumas salvas, eu posso enviar se for necessário, eu acelerei aqui no finalzinho para tentar acabar logo aqui com vocês, vocês já devem ter me achando enjoado já. Trouxe uma frase de um filme, gosto muito de filmes, seus feitos são seus monumentos, a gente é aquilo que a gente faz, né, aquilo que a gente acredita, que a gente faz, é importante a gente pensar bem nisso, né, os trabalhos de vocês vão ser monumentos de vocês, para quem vê no futuro e para vocês mesmos, né. Ok? Tá meu WhatsApp, meu e-mail, caso alguém queira conversar comigo, e foi um prazer estar aqui nessa manhã com vocês, desculpa se eu ultrapassei tempo demais, professor Leandro, professora Fabrícia, alunos. Essa é a ideia, foi a ideia da conversa. Professor Benjamin, muito obrigado por suas contribuições, palestra riquíssima, tá? Nem se preocupe com que a gente poderia estar assistindo aqui a manhã, a tarde toda, que está riquíssima a palestra. Eu mesmo anotei tanta coisa aqui que me motivou a fazer pesquisa em sala de aula, tá? Que eu acho que esse ano saiu algumas publicações a mais, tá? Com sua contribuição, com essa motivação que nós temos aqui. De fato, a gente faz tanta coisa legal em sala de aula, né? E aí falta, às vezes, esse alinhamento, né? E às vezes, essa motivação da gente prosseguir com a pesquisa, com algo inovador. Então, parabéns, riquíssima a palestra, riquíssimos aprendizados. E aí a gente tem agora, tá? Entrar aqui em algumas perguntas, né, em algumas colocações, o pessoal, os alunos aqui elogiando no chat, tá? Algumas contribuições, e aí eu vou direcionar algumas perguntas, tá bom? Deixa eu dar só uma... Pode ficar à vontade, professor Marcos. Cheguei aqui. Bom dia, pessoal. Eu peço desculpa por não ter entrado, porque minha filha tinha chegado de São Luís, eu estava esperando lá o ônibus, tal. Deu uns contratempos aqui, mas ainda cheguei para pegar a palestra do meio para o fim, e assim, do que eu peguei do meio para o fim, bom dia, gente, tudo bem? Do que eu peguei do meio para o fim, eu digo, eu perdi muita coisa nesta palestra, porque o que eu peguei já foi enriquecedor demais. Então, eu peguei do meio, da metade para o final, e já foi, achei bem riquíssima para esses meninos agora. Eles agora, eu tenho certeza que quem viu a palestra vai sair daqui com a bagagem já, ou então com a mochila cheia para colocar mais coisa dentro dessa mochila. A bagagem dele já vai estar bem ampla na parte de conhecimentos, né? A gente mesmo, eu mesmo, como já professor há um bom tempo, né? E até mesmo de pesquisa, alguma coisa assim desse tipo, eu ainda vi que cada momento a gente precisa de mais informações, mais reciclar, tá? Eu costumo dizer para os meus orientantes, gente, a gente tem que pegar alguns conhecimentos de professores célebres, por exemplo, que pessoas que estudaram muito, vou dar um exemplo, um D'Ambrosio da vida, certo? A Pólia também, que estudou muito, você pede, mas assim, a gente também tem que pegar autores novos, né, aquelas coisas mais novas possível, também não pegar muitos antigos, a gente vai pegar os mais antigos, aqueles que têm uma consistência bem grande, mas
a gente se reciclar em todos os aspectos é muito interessante, né? Então, professor Benjamin, só me apresentando, eu sou o coordenador do curso de matemática, né, à distância. Meu nome é Marcos Vinícius. É um prazer tê-lo aqui, viu? Mais uma vez eu peço desculpa não ter entrado desde o início, mas, assim, o que eu peguei, viu? Muito, muito, muito boa a sua palestra. Eu sugiro até que, assim, se você permitir, pegar os seus slides para a gente colocar no mural da plataforma AVA, se você permitir, para os alunos também olhar esses slides, né? E o vídeo, logicamente, também vai estar lá na plataforma AVA para quem quiser assistir novamente. Já tem gente que vai assistir, Camila disse que vai assistir novamente, e eu também quero assistir, porque eu não peguei do começo, certo? Então, depois, viu, tu manda o link para mim, eu tenho que mandar para o CERTEC, para fazer todo o procedimento, para a gente colocar lá na plataforma, certo? Viu? E agradeço, viu, professor Benjamin, mais uma vez, professor Leandro pelo empenho, a professora Fabrícia e os demais alunos que estão aqui, né, por participar dessa palestra, que foi muito importante, né? Dá para dar eu tenho certeza que deu uma clareada na cabeça de muitos alunos, né? Deu uma clareada no norte para eles. Agora, vou ter que fazer assim, vou ter que fazer desse jeito, a minha pesquisa vai ser dessa maneira, eu agora já tento fazer assim. Então, é muito, muito enriquecedor, viu, professor? Você está de parabéns. Agradeço mais uma vez a sua participação, certo? Tenham mais um bom dia ao pessoal. Continue lá, professor. Continue. Posso comentar, professor Leandro? Pode sim, professor. Eu agradeço, professor Marcos, também agradeço imensamente estar aqui. Tanto o convite do professor Leandro, quanto a receptividade, acho que foi muito interessante. E aí, esse ponto que o senhor comentou, é que realmente existem muitos autores, como Polya, o Bertrand Ambrosi, que eles têm uma referência vasta, né, um repertório vasto de produções, e tem pessoas mais novas, né, que também têm produzido bastante, que tem outras linhas de pesquisa, outros pontos de interesse, outras perguntas têm surgido, e aí a gente também se reforça nelas, né, e eu acho bastante interessante a colocação, porque quando a gente mescla, né, essa ideia, surgiu com o D'Ambrosio, mas aí tal, utilizaram também, e aí o nosso trabalho também utiliza nesse sentido, porque ele fala que é assim, mas ao total fala que é desse jeito, e aí é interessante fazer, porque nasce o diálogo, né? O diálogo dentro da sua própria pesquisa vai nascendo. É bastante interessante a sua colocação, né? E a ideia era contribuir, né? Eu acelerei bastante aqui para tentar ver se eu conseguia mostrar todos os slides, mas tomara que eu tenha contribuído de alguma forma. Então, excelente, tá? Até porque a forma como clareou, como o professor Marcos falou, né, tem muitos tópicos que a gente já começa, observa o horizonte, então, viu o apontamento aqui, vai revisar, né, e já, vou tentar seguir essa linha, e aí tem muita coisa que vai dar esse horizonte, né, para os alunos. E agora, temos as perguntas aqui no chat, tá, professor? Mas antes, o Francisco está com a mão levantada desde o início da palestra. Francisco, você quer fazer alguma observação? Ele está com a mão levantada, e aí, né, se quiser, fique à vontade, enquanto a gente vai aqui para as perguntas, né, aqui do chat. A Vanessa deixou 3 perguntas, e aí vamos só coletar aqui. Temos a primeira, a segunda, só em ordem aqui, tá? Então, a Vanessa fez a primeira pergunta, tá? Ela fez a seguinte pergunta: de acordo com os conteúdos ministrados nas aulas de matemática, a historicidade de cada conteúdo propicia melhor absorção de conhecimento do mesmo? É a primeira pergunta. Então, se você quiser responder, eu posso fazer as 3 perguntas encadeadas. Posso responder essa primeira lá? Pode. Você falou que são 3, né? Aí eu respondo cada um. Pode ser? Pode ser. Tá. Pelo que eu entendi da Vanessa, é sobre a história, né? Sobre a história da matemática, a história dos conteúdos matemáticos, a historicidade que ela se refere a essa, né?
Acho Isso, que é. se propicia melhor absorção de conhecimento do mesmo. Uhum. Tá, eu sou suspeito para falar porque eu pesquisei no mestrado e no doutorado sobre história da matemática, né? Então é um lugar que eu me sinto à vontade de falar. Então eu acho que sim, Vanessa, trabalhar a historicidade dos conteúdos é muito importante para os alunos. Um fator é que aquilo que eu até comentei. No livro didático, ele apresenta geralmente uma forma de você resolver, mas existem outras formas de se resolver baseado em outros matemáticos, físicos e personalidades da matemática. É interessante outras formas também serem exploradas. E também o aluno percebe que aquela coisa que está lá, ela tem uma história de constituição, né? Só que a gente tem que ter bastante cuidado quando se adota a história da matemática, porque às vezes a gente vai, vamos falar de trigonometria. Aí o professor quer falar da história inteira da trigonometria. Essa é a forma holística, né, que alguns autores colocam. Miguel Miorin chama de forma holística. E para eles não é tão aconselhável, porque é legal você pincelar pontos de dentro da trigonometria. Por exemplo, vou falar de seno, qual é a origem desse seno e como que ele era calculado antigamente pelos egípcios, pelos gregos, pelos babilônicos, como que eles foram calculados, como chegou até a Europa, como que ele chega dentro do cálculo. É interessante pesquisar nesses aspectos e também pincelar um fato matemático, uma lenda histórica, por exemplo, em que você traga essas informações, um instrumento antigo, por exemplo, um teodolito antigo, você explorar o conhecimento matemático dentro dele, já são fatos de você historicizar aquele objeto matemático que está sendo estudado. Eu estou falando do caso da trigonometria, né? Mas assim pode acontecer com vários outros. A gente pode explorar, por exemplo, somente um tablete de barro que está presente no museu do pessoal da Mesopotâmia, para ensinar números naturais, por exemplo. E somente isso. A gente poderia utilizar somente as imagens e os alunos representarem aquilo. É interessante dessa forma, mostrar pontos da história de uma forma mais geral, porque a partir de um foco que você tem, você consegue abarcar mais informações. Então, nesse sentido, sempre historicizar, sempre remeter alguma informação histórica para os alunos. Eu acho interessante. É um lugar de fala meu, né? Esse, na verdade. Não sei se respondi. Ele ficou bem entendido sim, professor. Obrigado. Mas a Vanessa pode dizer melhor, né? Mas seguindo as perguntas, tá, Vanessa? Você pode fazer a colocação depois. Mas a segunda pergunta da Vanessa é: qual a estratégia para ler e compreender problemas que não têm respostas óbvias? Tá? Essa seria a segunda colocação. E eu acho que ela tem relação com a terceira pergunta, que é: quais são as principais características para se alcançar e se tornar um professor de excelência em matemática? Tá? Então, essas são as duas perguntas que ela fez. Certo. Essa ler e compreender os problemas que não têm respostas óbvias, eu acho que cada um de nós temos nossos interesses de solucionar nossos problemas, até os problemas da nossa própria vida, né? Só que no âmbito da matemática, eu acho interessante a gente se adequar a algumas espécies de metodologias que já existem. Eu não sei bem quais são as questões com respostas óbvias, não sei quais são, mas geralmente na sala de aula, os alunos, eles às vezes respondem a equações e eles já sabem qual é a resposta, porque eles têm acesso a gabarito, respostas de outros alunos, ou a resposta do professor, ou já procurou em videoaula. Geralmente isso acontece. E aí a questão da leitura, da compreensão é muito valioso, porque você pode se fazer perguntas sobre o que é questionado, né? Você pode tentar buscar elementos que te ajudem a responder. Principalmente, quais conteúdos essa questão está me remetendo? Quais são os conteúdos que eu devo buscar para tentar compreender essa questão? Será que eu preciso saber coisas do triângulo retângulo? Será que eu preciso saber de regra de 3? Ou da altura de um triângulo equilátero? Será que são esses elementos que vão me ajudar a responder? Eu acho que quando você identifica quais são os conteúdos de matemática e estabelece uma meta, perguntas para a pergunta, você consegue trazer à tona um planejamento para resolução e para atuação. E a resolução de problemas quanto tendência da educação matemática, ela diz muito isso.
você faz uma arquitetura do seu método de resposta. A resolução de problemas ajuda bastante nesse sentido. Também não sei se eu respondi. A outra pergunta, professor Leandro, de respeito a como se tornar um professor excelente, né? Excelência? Assim. Professor de excelência em matemática. Quais as principais características ela coloca? Tá. Assim, eu não sei muito, né? Mas eu acho que chegar à excelência, eu acho que é mais complicado. Eu acho que tem que passar por um crivo bem forte do pessoal do grupo superior da matemática, para você chegar a esse nível, se for assim pensado. Mas, em outro sentido, eu acho que você conhecer a matemática, conhecer nos diversos aspectos, conhecer a sua história, conhecer a sua sociologia, a sua antropologia, você consegue dominar elementos da matemática e consegue falar sobre ela. Não sempre colocar, eu vou olhar para uma porta, eu estou olhando para a minha porta agora, eu sei que tem um retângulo. Não é só dizer quais elementos matemáticos tem, mas é entender a compreensão, a formação, o subjetivismo daquele objeto, a sua funcionalidade. Quando a gente consegue entender isso, eu acho que a gente sim se torna conhecedores daquilo que a gente está ensinando, né? Se for nesse aspecto, né? Mas é legal, acho que o mais interessante o aluno gostar da gente. Eu acho que esse é um ponto forte quando a gente trabalha matemática na sala de aula, porque a gente acaba se colocando nessa posição, e isso já aconteceu comigo também, que, eu sou detentor do conhecimento matemático, eu que sei a matemática. E isso não é bom, isso não é legal. E aí, quando você é humilde, é solidário nesse aspecto do conhecimento matemático, para com o outro, para interagir com o outro, eu acho que você ganha, sim, esse aspecto de excelência. Mas existem carreiras da matemática que são exatamente assim descritas, né? Se excelência em matemática, de acordo com o IMPA, tem essas características. Então, existe também esse outro olhar, esse novo formato, né? Eu acho que todos nós já somos excelentes em matemáticas. Cada um ao seu modo, cada um ao seu jeito. E é importante se conhecer a matemática, se conhecer bastante, conhecer aquilo que você vai ensinar e conhecer o que é ensinar, né? É muito importante se conhecer o que é, como ensinar, quais são as práticas pedagógicas que são inerentes à sua prática de matemática, né? Acho que é nesse sentido. São perguntas profundas, né, que há uma ampla discussão, né? Sim. Mas eu agradeço, Vanessa, muito obrigado por suas perguntas, são perguntas bem elaboradas e bem fortes. Realmente uma grande reflexão. Parabéns, Vanessa, pelos questionamentos, tá? Estava até pensando, são perguntas que merecem um artigo, né? Uma reflexão bem interessante. Parabéns, Vanessa, pelas colocações, tá? Muito legal, muito importante. Segundo um autor, né, só para colocar, do livro Outlier, de Malcolm Gladwell, aquela história do necessário 10.000 horas, né, de estudo e tudo mais. Mas como você falou, professor, todos nós somos excelentes, né? É uma observação, assim, olhando da forma como nós nos dedicamos, como nós estamos interessados em fazer com que nosso aluno aprenda, né? E a gente aprenda com o processo, fazer o aluno que aprenda com o processo já nos torna excelentes, né? É o olhar, né? Qual é o olhar? Será que é o olhar de você ser dotado de conhecimento matemático magnífico, ou é aquele de você ser apropriado de conhecimento matemático e saber lidar com eles de uma maneira humana, né? Acho que isso é bastante valioso. É verdade. Aqui para nós que somos professores. É muito legal. A professora Fabrícia pediu para indicar um texto que trate sobre exercícios, problemas e tarefas, né? O professor Marcos também pediu... A teoria de... Tem um livro, eu não sei se ele tem em PDF, eu acho que eu devo ter em PDF, mas se não, tem um livro chamado Ensino Desenvolvimental, volume 1, e tem também a Teoria da Atividade de Leontiev. Eles são trabalhos, são bem psicológicos, né, mas só que são trabalhos que eles dizem respeito a essas colocações, né, o que a gente considera com cada uma delas. Mas eu posso enviar, eu devo ter algo mais específico, com um artigo, alguma coisa assim, eu posso enviar. Posso procurar, eu envio para você, Leandro. Posso enviar todo esse material que eu utilizei, eu posso enviar, caso seja útil.
Eu acho que seria interessante mandar todo esse material para ela, né? Fazer uma paradazinha, né? E depois a gente disponibiliza até para os próprios alunos, né? Seria interessante. Uhum. Eu agradeço, professor. Eu passo meu e-mail, né? E aí coloca lá no pertinente ao ambiente-alvo, a gente coloca, e o que for pertinente a passar para o e-mail, disponibilizando o e-mail dos colegas, a gente faz essa divisão, tá bom? Então, pessoal, eu estou passando aqui o chat, se eu pulei alguma observação, não é proposital, tá? Eu estou tentando pegar os pontos aqui para colocar aqui na palestra, tá? Mas aí fiquem à vontade para levantar a mão e aí fazerem as considerações, tá? A Vanessa participando bastante, né? Ela aprendeu muito nessa reta final, agradecendo a professora Fabrícia, também fez muitos elogios à palestra, tá? Gostei muito da Vanessa. A Vanessa, ela conversa bastante. Eu gostei bastante dela. Dedicadíssima, Luna. Que bom. Demais! Dedicadíssima, a pessoa otimista, a pessoa que anima a turma, bem... futuro brilhante, tá? Carreira brilhante e tem uma grande jornada pela frente. A professora Fabrícia deixou e-mail, a Francisca Camila, né? Sim, deve ser interessante em relação aos livros, né? A professora Fabrícia, amei a palestra, aí pediu os slides, a Vanessa também, né? Deixou o e-mail aqui, a Isabel também, a Jurema Vitória de Souza, né? Está sendo maravilhosa a palestra. Esse que deixar no e-mail é para eu enviar, porque eu não anotei. Como eu falei, eu vou pegar, são os slides, os links tá. texto, né? E aí a gente pegar o e-mail e centralizar e mandar para eles. Tá, okay. Né? Leandro, professor Benjamin, principalmente os livros que você citou, que normalmente a gente tem muita dificuldade de conseguir, principalmente no tempo de pandemia. Se o senhor puder nos arranjar, e foi muito relevante. Eu vou enviar. Nem todos eles têm PDF. Nem todos eles. Por exemplo, da Bengucci, eu não tenho em PDF. Ele nem sei se ele tem em PDF, mas o que eu tiver, eu envio sim. Tá? Todos que eu salvei tudo numa pasta aqui, eu vou enviar. Então, vou dando a Suzana agradecendo, né, também. Ótima palestra, professor Benjamin, está de parabéns. Agradeço a professora Fabrícia, ao professor Leandro. A gente que agradece, Suzana, a participação, tá? Suzana continuando agradecendo a oportunidade do momento, né? Então, o Romário também parabenizando pela palestra, bastante proveitosa. Deixa eu ver mais aqui. Fabrícia esperando a sua tese, professora Fabrícia. Francisca, com muita coisa para anotar, verdade, muita coisa boa, proveitosa. Vamos ver. Bom, tomara que tenham gostado mesmo. Eu quero a tese, viu? Já soube por aí que a tese está top. Não sei se está esse ou não. A Vanessa, obrigado, professor. Seguirei suas orientações para me tornar uma professora de excelência. Amém. Não sei não, mas eu acho que ela já porque ela é bem contextualizada. A Vanessa, nossa, só tenho a agradecer, fazer parte do IFMA. Obrigado, professor Benjamin, Leandro, professora Fabrícia. Novamente, a gente que agradece. Isso é isso. Pessoal, desculpe se eu pulei alguma colocação, alguma pergunta, tá? Mas fique à vontade para estar colocando no chat ou levantando a mão, tá bom? Fiquem bastante à vontade. A ideia, a gente até pensando aqui em montar um painel, um fórum, porque da palestra riquíssima, acho que o professor Marcos está com vontade de falar muita coisa, a professora Fabrícia, eu também, mas como a professora Fabrícia está colocando, a gente tem que... Já está na hora do almoço. Mas professor, só lhe deixar um convite para uma palestra que eu acho que vai ser bastante interessante, que eu estou bastante animado. Já é uma defesa, no caso, vai acontecer dia 18, do orientador professor Francisco de Paula, que ela trata do meme em sala de aula. Muito bacana, muito legal. Bem interessante, tá? Justamente incorporando dentro da pesquisa, né,
em educação e em sala de aula. Então, já deixo o convite, é do professor orientador, o professor Francisco de Paiva, e o aluno é o Flávio Alves, né, Alves, não é isso? Né, Flávio Alves Lima. Isso. Estou, as três, né, vão ser bastante interessantes, mas essa marcou mais, né, o uso do meme, algo bem muito bacana. É curioso, né? Estou ansioso e curioso pela palestra. Você tem uma responsabilidade grande aí para nos apresentar. Defesa dele. E parabéns pelo trabalho, pelo andamento, gente, tá? Então, é isso, pessoal. A gente agradece bastante esse momento, tá, do professor Benjamin. Foi algo riquíssimo, não por menos, tá? Eu já esperava particularmente isso, né? Particularmente deixa a gente bem empolgado para fazer pesquisa. Já anotei bastante coisa aqui. E aí, agradeço a participação de todos, agradeço a participação de todas, agradeço ao professor Benjamin, tá, pela palestra novamente. E agora deixo a palavra para o professor Marcos fechar, né, e encerrar nosso dia de hoje. Fique com a palavra, professor Marcos. Pois é, mais uma vez eu vou agradecer ao professor Benjamin, agradecendo também ao empenho do professor Leandro, que é o nosso coordenador da disciplina, né, no caso. Foi uma palestra, com certeza, riquíssima, que abriu muitos horizontes aqui, luz no fim do túnel de muita gente, quem estava com algumas dúvidas, alguns anseios, algumas angústias. Eu creio que já pelo menos deu uma aliviada, né? Isso aí, se era uma dor de cabeça, isso aí foi um Tilenol, não sei lá, não quero fazer propaganda de remédio, não, mas aliviou a dor de cabeça aqui de muita gente, eu tenho certeza disso. Então, agradeço também a todos que prestigiaram aqui a palestra, que é uma palestra muito importante. Eu tenho certeza que quem não pôde participar, quem participou vai dizer, olha, tu perdeu a palestra, vai lá assistir depois, vai tudo tal direitinho, porque, assim, é bem enriquecedora a palestra, viu? Mais uma vez, eu lhe agradeço, professor, pela oportunidade, né, pela agraciar com seus conhecimentos, que são vastos, né? Eu costumo dizer que os nossos colegas aqui que participam aqui da nossa graduação são todo mundo de bolso fundo. Tem um bolso fundo aí que tem conhecimento para tirar até... Então, eu lhe agradeço, gente. Eu agradeço a todo mundo que participou e tenham todos um bom dia. Muito obrigado. Eu agradeço também a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Então, certo. Então, você pode já finalizar aí a gravação e depois disponibilizar para a gente colocar o que puder no site, inclusive os próprios slides do professor. E, professor, se você puder... Sim, eu enviarei. Já tudo para o professor Leandro. Certo. Então, tá